Rei do universo, Deus de terra, céu e mar. O céu é teu santuário, glória sempre hei de dar. Deus tão grande, maior que o meu pensar. Tu és santo, santo. O universo vem te adorar. Tu és santo, santo. Rei da terra e céus. Rei da terra e céus. Cedo de manhã, eu vou celebrar a luz. Quando as trevas me cercarem, hei de confiar em ti. Hei de confiar em ti. Deus tão grande, maior que o meu pensar. Tu és santo, santo. O universo vem te adorar. Tu és santo, santo. Rei da terra e céus. Rei da terra e céus. Aleluia. Deus tão grande, maior que o meu pensar. Tu és santo, santo. O universo vem te adorar. Tu és santo, santo. Deus tão grande, maior que o meu pensar. Tu és santo, santo. O universo vem te adorar. Tu és santo, santo, santo. Olá, boa noite, irmãos. Que alegria poder estar dividindo esse tempo com você mais uma vez, nesta quinta-feira. Espero encontrá-lo bem nesse dia. A todos os membros da IBV Nova, amigos, familiares que têm acompanhado os nossos estudos, os nossos cultos, esse tempo que a gente dedica também para a oração, para colocarmos diante de Deus os nossos clamores, a nossa gratidão, a nossa expressão a Deus em louvor e adoração. Nós vamos estudar a palavra de Deus nesse tempo, nesse momento, assim como adoramos o nosso Deus, mas eu quero convidar você também para dedicarmos um tempo juntos em oração agora. Eu vou estar orando nesse momento e quero convidar você aí na sua casa, no seu lar, que você também eleve a Deus os seus pensamentos, a sua oração, os seus pedidos e a sua expressão de adoração a Deus, desta forma. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós te damos graças, ó Senhor, pela vida, te damos graças, ó Senhor, pela salvação que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor, e te agradecemos também, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado, ó Deus, das nossas vidas, da igreja do Senhor na face da terra, da nossa igreja em específico, a IBV Nova, de uma maneira muito especial, muito carinhosa, muito zelosa, ó Deus bendito. Visita os nossos lares nesse momento com a sua presença, com a presença do teu Santo Espírito, que a tua presença, ó Deus, ela seja confortadora, ela seja encorajadora, Deus bendito,
e ela também nos dê entendimento para as nossas vidas da sua palavra, e que esta palavra, ó Deus, ela se torne vida em nossas vidas e que coloquemos, ó Deus, a sua palavra em prática. Eu oro, ó Deus, nesse momento pelas famílias que estão lutando, ó Deus, por questões de saúde física. Visita, ó Deus, os lares onde há alguém enfermo, onde há alguém, ó Deus, que está passando por algum tratamento. Supre, ó Deus, todas as necessidades necessárias para que este cuidado, ó Deus, com a saúde física seja atendido de forma correta, diagnosticado de forma correta, tratado, ó Deus, de forma correta, e que eles possam obter, ó Deus, do Senhor sabedoria e cura, ó Deus, que provém da tua mão poderosa e bondosa. Visita também, ó Deus, os lares daqueles que em meio a todo esse período, ó Deus, da pandemia, estão tendo dificuldades financeiras, ó Deus, devido ou à redução da sua jornada de trabalho, ou até mesmo à perda do seu emprego, as dificuldades nas suas empresas, ó Pai bendito, para aqueles que são empreendedores e empregadores. Abençoa, Deus, a vida dos nossos irmãos, para que nós encontremos, ó Deus, em meio a este tempo, ó Deus, diferente, as alternativas, as estratégias, as ideias, ó Deus, inovadoras para esse tempo, e que continuemos, ó Deus, a exercer a nossa profissão, as nossas profissões, de uma maneira, ó Deus, que o sustento e a provisão necessária para os nossos lares possam vir, ó Deus, da boa mão do Senhor para cada um de nós. E que nós consigamos, ó Deus, exercer, ó Deus, a nossa gratidão, a nossa fidelidade, ó Deus, ao Senhor, servindo e adorando ao Senhor em todo o tempo. Abençoa, ó Deus, os ministérios da tua igreja, todas as áreas, ó Deus, de atuação, as áreas de ensino, as áreas de louvor, de adoração, as áreas da ministração da sua palavra, até mesmo as áreas administrativas na vida da tua igreja, que todos os teus filhos e filhas, os teus servos, ó Deus, que voluntariamente, ó Deus, estão colocando seus dons e os seus talentos à disposição do Senhor, que todos, ó Deus, sejam capacitados por Ti, ó Deus, que todos sejam cheios de conhecimento, sejam cheios, ó Deus, de criatividade, para colocar em prática, ó Deus, ali o exercício dos seus ministérios, dos seus dons e os seus talentos, e que nós juntos, ó Deus, continuemos unidos, proclamando, ó Deus, o Teu Evangelho de salvação e vivendo, ó Deus, esta unidade em alegria, como nós temos aprendido, ó Deus, à luz da Sua palavra. É a oração que eu faço nesse momento, pelas nossas vidas, pela vida da nossa igreja e das nossas famílias e pela vida de todos aqueles que têm acompanhado, ó Deus, as nossas transmissões. Visita, ó Deus, cada lar, proporcionando cura, proporcionando libertação, salvação de vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo na carta de Filipenses. Eu quero convidar você aí a pegar o seu material, sua Bíblia, seu caderno de anotações, as suas canetas, enfim, e abra aí no 3º capítulo dessa carta. Nós vamos ler este capítulo nesse momento e entender alguns pontos relevantes aqui destacados pelo apóstolo Paulo e como este ensino ele pode se tornar prático e deve se tornar vivo nas nossas vidas, né, nesse tempo que se chama hoje, né, na realidade em que cada um de nós está vivendo. Então abra aí Filipenses capítulo 3, eu vou ler do verso 1 até o verso 21, né, todo o conteúdo desse capítulo. Eu vou fazer a leitura dele agora para o início da nossa reflexão neste texto. E esse texto diz assim: Meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dará segurança. Tomai cuidado com os cães, com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós, os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado ao 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu,
Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos, não que eu já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados tenhamos esse mesmo modo de pensar, e se alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque há muitos, sobre os quais vos falei diversas vezes e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Amém. Que Deus nos abençoe na reflexão desta palavra tão preciosa, deste texto tão belo para as nossas vidas. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele está chegando aqui à metade do seu texto, da sua carta, né? Nós já aprendemos muitas lições valorosas, temos entendido e compreendido que a base do ensino do apóstolo Paulo diz respeito à alegria, e ela está fundamentada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, em Cristo, na sua vida, morte, ensino, humilhação, glória na sua ressurreição, e todos esses ensinos devem permear o nosso coração e produzir alegria em nós. E o apóstolo Paulo, ele inicia esse momento aqui na sua carta, nas suas reflexões, fazendo uma afirmação bastante interessante. Ele diz que para ele não era nada difícil, não era nada complexo ser repetitivo. Ele fala, para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas. E ele diz que o fato de escrever as mesmas coisas produziria segurança na vida daquela igreja. É interessante também olhar que ele introduz a ideia convidando aquela igreja à alegria. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Né? E ele está sempre nessa batida, ele está sempre martelando este ensinamento, e à medida que ele convida aquela igreja para esta experiência de alegria no Senhor, ele traz em seu bojo, então, conhecimento, ensinos, princípios e, consequentemente, ilustrações que podem garantir uma compreensão maior daquilo que ele estava falando. E aqui é um ponto interessante para nós, né? Nós vivemos um tempo, né, que a gente pode quase que chamar um tempo doentio pela originalidade, né, pelo novo, né, pela notícia nova, pelo conhecimento novo em meio a tanta modernidade, né? Nós mal recebemos uma tecnologia nova, ela já aparece, vindo a superar aquela que há pouco tempo conhecemos, e assim não só na área da tecnologia, mas em várias áreas do conhecimento, na questão da gastronomia, da roupa, da moda, dos veículos,
né, da decoração nas casas, da construção, enfim, há uma evolução muito rápida do conhecimento e muitas vezes mal assimilamos uma informação e um conhecimento e algo novo já surge porque há uma pressão na sociedade para que sempre haja algo mais original, mais relevante. Mas quando nós pensamos a respeito da palavra de Deus, não deve ser assim, né? Nós não devemos ser tentados a querer sempre receber algo novo, principalmente quando nós nos reunimos nas nossas celebrações. A gente sempre quer uma novidade. Isso é algo perigoso, porque pode ser que alguém trabalhe um ensino ou uma filosofia que não está fundamentado nas Escrituras, pura e simplesmente para saciar o seu desejo pela novidade ou pela originalidade. Nós devemos, sim, fundamentar as nossas vidas no conhecimento da palavra de Deus, nos seus princípios que são eternos. E se eles são eternos, são verdades eternas que valeram desde o princípio da humanidade até os dias de hoje e eles vão ser relevantes para todo sempre. Fica também para nós um ensino de como a gente passa esse ensinamento. Então, um grande desafio para o pregador, o proclamador da palavra, o evangelista, o discipulador, o pai na relação com o filho, o esposo com a esposa e vice-versa, no que diz respeito ao conhecimento da palavra, é que eu vou repetir talvez pela milésima vez uma verdade, mas eu vou transmiti-la de uma forma que ela seja nova para mim, que ela seja nova para aquele que me ouve, né? Eu não vou transmitir ela de uma forma enfadonha, cansativa ou quase morta, não. Eu vou sempre renová-la com uma ilustração, com um exemplo prático, com um testemunho vivo, algo que vai produzir na mente daquele ouvinte, daquela pessoa com quem eu me relaciono, ensinando a palavra de Deus, uma expectativa e um desejo por aprender cada vez mais. Esse texto, né, tão belo que nós lemos aqui do apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, sobre esse desejo que ele tem de estar em Cristo, de conhecer a Cristo e de ser achado nele. É como se ele desejasse mergulhar num grande oceano e ali, nas profundezas de um grande oceano, de um grande mar, ele poder usufruir das riquezas do conhecimento de Cristo Jesus, que são muito superiores a nós. Então, se o apóstolo Paulo não entendia que era difícil ou cansativo ser repetitivo, quanto menos nós. Nós não podemos ter esse pensamento, eu vou cansar, olha, eu já cansei de ensinar isso, eu já cansei de compartilhar esta palavra, eu já cansei de transmitir este princípio bíblico. Nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos nos cansar. Nós devemos repetir de forma amorosa, de forma criativa e continuar proclamando o Evangelho. Até porque o apóstolo Paulo, ele disse àquela igreja através desta carta que esta repetição cuidadosa da parte dele era algo que ia proporcionar segurança para eles. A imagem que me vem à mente ao ler esse texto e esta ideia de segurança é como a construção de uma grande fortaleza, uma cidade fortificada. Então a repetição do ensino, ela constrói esta fortaleza segura na nossa mente e no nosso coração. E esta fortaleza, ela tem o objetivo, claro, de proteger-nos contra o mal. Se tomarmos a nossa mente textos bíblicos do Velho Testamento que falavam das cidades fortificadas, das muitas batalhas que foram enfrentadas pela nação de Israel, ora Israel estava dentro das fortalezas se protegendo, ora ele estava avançando contra outros povos e buscando ganhar terreno, e muitas vezes eles encontravam diante deles cidades fortificadas. O exemplo da conquista de Jericó é um grande exemplo na história da nação de Israel. Uma cidade que possuía muros grandiosos, de grande altura, de grande espessura, e que aos olhos da nação de Israel eram intransponíveis. Mas para Deus não há impossível. Aquelas fortalezas foram derrubadas através de um ato de obediência da nação de Israel, obedecendo a estratégia que Deus havia designado para eles, e aquelas muralhas elas foram colocadas ao chão, e eles puderam então invadir e conquistar aquela cidade, e assim Deus foi dando segurança e vitórias para a nação de Israel. Mas por um outro lado, a ideia que
o apóstolo Paulo nos transmite é que o ensino da palavra, mesmo que ele seja repetitivo, mesmo que ele seja em pequenas doses, mas com uma repetição criativa, ele vai produzir estas fortalezas. Então, pais, não deixem de repetir os ensinos da palavra para os seus filhos. Entre os filhos, vocês precisam compartilhar os ensinos da palavra de Deus. Entre família, os nossos pequenos grupos, as nossas classes em escola bíblica discipuladora, em cada um dos ministérios e na extensão de toda a igreja, nós precisamos multiplicar o ensino da palavra. A repetição na nossa relação com Deus, ela pode se dar pela nossa vida de oração, pela nossa leitura sistemática da palavra, pela nossa memorização da palavra de Deus, pela adoração constante do nome de Deus, através dos hinos, das canções. Nós conseguimos também construir essas fortalezas na nossa mente, no nosso coração e, sobretudo, proclamando as verdades do Evangelho. O apóstolo Paulo, a partir do verso 2, a gente vai perceber que ele dá um tom um pouco diferente agora na carta. O apóstolo Paulo ele faz um chamado de atenção para aqueles irmãos lá em Filipos, que ele é importante para as nossas vidas também. Ele faz 3 alertas, na verdade ele é repetitivo aqui, ele diz assim: tomai cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros e cuidado com a falsa circuncisão. Na verdade, a ideia do apóstolo Paulo é uma só: havia a necessidade de um olhar vigilante para tudo que estava acontecendo no contexto daquela comunidade. A expressão cães aqui, uma expressão dura utilizada pelo apóstolo Paulo, ela não diz respeito ao cachorro, o cão como um animal doméstico, amoroso, respeitoso, não. A ideia aqui eram de adversários ferozes. Então ele tem na mente dele a imagem de homens impuros, profanos, perversos, mestres falsos, que introduziam ensinamentos falsos na vida da comunidade da igreja. Esses ensinamentos, naturalmente, eles causavam dúvidas, as dúvidas causavam discórdia, as discórdias causavam contendas e o final de tudo isso poderia ser uma grande divisão. Atento a essa realidade, recebendo, como a gente aprendeu na última mensagem pregada pelo pastor Luciano, que o apóstolo Paulo recebe de Epafrodito não apenas as ofertas da igreja, mas ele recebe as informações a respeito da igreja em Filipos. Por isso, então, ele dá àqueles irmãos este alerta e ele os convoca a esta posição de estar vigilante. A expressão cuidado, que foi utilizada no original, ela significa olhar, um olhar atento, um olhar com discernimento espiritual para aquilo que nos rodeia. Trazendo para os nossos dias, não apenas para o contexto religioso, nós precisamos estar atentos a toda e qualquer mensagem, ideologia, filosofia que nos é transmitida de forma direta ou de forma indireta ou subliminar, através de canções, através de filmes, de séries, de noticiários, de toda uma indução do entretenimento que tanto nos rodeia, as próprias redes sociais que nós estamos envolvidos. Há muita fake news nesse meio e também há mentiras a respeito da mensagem do Evangelho. Nós precisamos ser cuidadosos, precisamos ser cautelosos, precisamos ser vigilantes, precisamos ter na nossa mente o exercício constante da palavra de Deus, esta repetição da qual ele falou, para que nós tenhamos então estas fortalezas necessárias para o enfrentamento contra mensagens que são diferentes e são mentirosas. Veja que no decorrer do texto, o apóstolo Paulo faz essa observação no verso 2, mas depois no verso 18 e 19, ele volta a falar sobre esse grupo de pessoas, de religiosos, que se introduziam dentro das comunidades, das igrejas que haviam sido organizadas por ele. É interessante que esse foi um trabalho e um desafio constante do ministério do apóstolo Paulo. Isso é demonstrado nesta carta aos Filipenses, mas se você ler a carta aos Colossenses, você vai encontrar a mesma dificuldade,
A carta escrita aos Gálatas, a mesma dificuldade, a introdução de ensinos falsos, de ensinos que eram incorretos. E aí no verso 18 e 19, o apóstolo Paulo disse assim: porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes. Veja, o apóstolo Paulo por várias vezes já havia alertado aquela comunidade, ele já havia repetido, e isso para ele não era algo difícil, mas era importante porque ia produzir segurança para eles. E ele chega a dizer que algumas destas vezes que ele havia alertado a igreja, ele o fez chorando. Por quê? Porque aqueles que estavam se introduzindo ali eram inimigos da cruz de Cristo, e que o fim desses homens era a perdição, que o Deus deles era o seu ventre, era o seu estômago, né? A ideia do egocentrismo que nós já alertamos os irmãos estudando essa carta. Precisamos cuidar disso. A glória deles se baseava na vergonha, e os seus atos, as suas atitudes, os seus propósitos e objetivos, eles eram terrenos. Esses erros, meus irmãos, eles muitas vezes eles estão presentes também em nossos dias. Nós precisamos estar muito atentos com mentiras que se misturam com o evangelho verdadeiro, para que nós não sejamos enganados, para que nós não venhamos a baixar a nossa guarda e assimilar toda e qualquer orientação e passar a acreditar ou a dar descrédito para a mensagem verdadeira e passar a acreditar em mensagens que são falsas, e principalmente em acréscimos de ensinos que são feitos em relação ao Evangelho. Há muita mensagem pregada que fala que o cumprimento de boas obras é algo obrigatório para se obter a salvação. Outros pregam que o batismo é necessário para se obter a salvação. Outros ensinam que é necessário ser membro institucional de uma igreja para se obter salvação. São acréscimos de ações e obrigações, de atitudes ritualísticas e religiosas que nada têm a ver com o verdadeiro evangelho, mas que são introduzidas muitas vezes sutilmente na mentalidade, na vida das pessoas, e nós precisamos estar atentos contra este falso evangelho, contra essas mensagens que nos induzem ao erro e que na verdade nos distanciam da salvação verdadeira que há em Cristo Jesus. Nós precisamos crer que não existem ações humanas que possam ser suficientes para a salvação. Pensar nisso é rejeitar a obra perfeita de Jesus Cristo na cruz. A salvação verdadeira, ela está em Cristo, e ela nos é concedida de graça e pela graça. Não há mérito nas ações humanas, e ela deve ser recebida pela fé. Esse é o ensino da palavra de Deus. Me acompanhe na leitura do texto de Colossenses, no capítulo 2, dos versos de 1 a 12, e você verá que nesta outra carta o apóstolo Paulo ele está tratando e abordando a mesma realidade, o mesmo desafio com relação à necessidade de estarem centrados em Cristo e abandonando a religiosidade ou ensinos falsos que pudessem se introduzir na vida da igreja. Ele disse assim aos Colossenses: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de que conheçam plenamente o mistério de Cristo, a saber, o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane. Olha aqui o alerta do apóstolo Paulo. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, e transbordando em gratidão. Veja novamente aqui o alerta. Tenham cuidado
para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, fica evidente para nós que, ao longo do ministério do apóstolo Paulo, na sua caminhada cristã, na multiplicação dos discípulos e na formação das igrejas, inimigos da cruz apareceram, eles surgiram e eles de alguma forma tentavam diminuir o valor da obra redentora de Jesus Cristo, introduzindo ensinos falsos no meio do evangelho. E o apóstolo então ele combate essa ideia, ele nos chama a uma postura de vigilância. E isso era um alerta para aquele tempo, mas ele é também um alerta para os dias que se chamam hoje. Eu e você, meu irmão, minha irmã, precisamos estar atentos, precisamos clamar a Deus por discernimento espiritual, a fim de não nos deixarmos seduzir por um evangelho falso, por um evangelho com permissões que desagradam o coração de Deus. E fazendo um contraste destes cães, desses falsos mestres e dessa falsa circuncisão, o apóstolo Paulo, no verso 3, ele nos apresenta então algumas características dos discípulos verdadeiros de Jesus, aqueles que creem no evangelho, na sua essência, e não somente creem, não somente professam, mas vivem esse evangelho verdadeiro. E a primeira afirmação que o apóstolo faz ali é que ele diz assim: porque nós é que somos a circuncisão. Ele termina o seu alerta dizendo: cuidado com a falsa circuncisão, e ele começa depois afirmando: porque nós somos a circuncisão. O que o apóstolo Paulo quer nos ensinar aqui, meus irmãos, é, em primeiro, o rito da circuncisão, ele era algo de uma compreensão muito clara e natural para todo e qualquer judeu. Esse rito ele foi estabelecido por Deus no livro de Gênesis, no capítulo 17, como um sinal de uma aliança entre Deus e Abraão. Era um corte feito no prepúcio masculino, ele era um sinal externo da separação do homem pecaminoso para servir a Deus. Ele era um ritual que ele indicava aquilo que deveria estar acontecendo na mente e no coração. A circuncisão, meus irmãos, física, ela não tinha valor para a redenção, ela não salvava, ela não santificava, ela era um símbolo, um sinal daquilo que deveria estar acontecendo no coração. Pensando no exemplo de Abraão, você, quando lê a história dele, o que você identifica? Ele é chamado por Deus, isso está registrado no capítulo 12 de Gênesis, e este sinal de aliança da circuncisão, ele é relatado no capítulo 17. Então, Abraão ele já havia iniciado a sua caminhada, ele já estava obedecendo a Deus, ele já estava exercitando e depositando em Deus a sua fé. Ele não precisou primeiro circuncidar-se para depois obedecer, não. Por isso que a circuncisão, na relação entre Deus e Abraão, e depois na relação entre Deus e a nação de Israel, era um símbolo apenas, um sinal daquilo que deveria estar acontecendo no coração. E aqui, quando o apóstolo Paulo diz, porque nós somos a circuncisão, ele está querendo dizer o seguinte: nós fomos alcançados pela palavra de Deus e ela é poderosa o suficiente para cortar, e atingir o mais profundo do nosso coração e fazer então essa separação entre o mal e os propósitos de Deus para o bem em nossas vidas. Eu quero ler um texto com você, gostaria que você me acompanhasse, muito interessante, no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Esse texto me saltou aos olhos nas pesquisas e ele mostra para nós que a compreensão do princípio da circuncisão, do que ela deveria realmente significar, já era de entendimento dos primeiros filhos de Israel. Aqui são ensinos de Moisés para a nação de Israel. É importante nós lembrarmos que o livro de Deuteronômio, ele nada mais é do que uma repetição da lei, de tudo aquilo que já havia sido escrito e ensinado ali no livro de Êxodo. Então, essa didática de Deus de ensinar
e depois repetir os ensinos para que essa repetição fosse de geração em geração, ela sempre foi um plano divino, e é aquilo que hoje nós, como igreja contemporânea, entendemos e ensinamos como discipulado, que nada mais é do que uma continuidade dos ensinos da palavra de Deus. Veja esse texto então em Deuteronômio capítulo 30, do verso 1 ao 6, diz assim: quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem aonde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado, mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu. De lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Há uma versão que fala no verso 6 a respeito da circuncisão. Ele diz que o Senhor circuncidará os vossos corações. Eu vou ler aqui na versão da Almeida, século 21, que eles usam essa tradução, e ele diz assim: o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, a fim de que ames o Senhor, teu Deus. Então, já desde os tempos da própria lei, a compreensão de que a circuncisão ele era um sinal, era um símbolo, isso deveria fazer diferença na mente da nação de Israel, e não ter na circuncisão um valor para a salvação ou para a santificação. Por isso o apóstolo Paulo diz: nós somos a circuncisão, nós, os que fomos alcançados pela mensagem do Evangelho, o poder do Evangelho, como a carta aos Hebreus nos diz, no capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus é como uma espada, capaz de dividir a alma e o espírito juntas e medulas. Ela tem este poder de atingir-nos de forma profunda. Mas ele diz também que os discípulos verdadeiros são aqueles que adoram a Deus em espírito. E a ideia aqui, ensinada pelo apóstolo Paulo, é de um servir e de um ministrar a Deus com genuinidade, de uma forma integral, não limitada a dias, a locais, a cerimônias ou datas comemorativas num templo. A reunião no templo da comunidade, ela é prazerosa, ela é valorosa, ela é importante, ela deve ser, nós devemos nos esforçar para isso, mas a ideia da adoração ensinada aqui pelo apóstolo Paulo, ela extrapola esses limites de dias, de datas, de horários, porque ele fala de uma adoração que é produzida pelo Espírito de Deus nas nossas vidas e que se transforma num estilo de vida. Ele diz também que os discípulos verdadeiros são aqueles que se gloriam em Cristo, que se alegram em Cristo. A palavra original, ela significa orgulhar-se com grande alegria. Então, irmãos, os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que constantemente se orgulham de Jesus Cristo e da sua obra, rendendo a Ele louvores. E por fim, os verdadeiros discípulos são aqueles que não confiam na carne. A carne, ela se refere a essa capacidade própria da pessoa de agir de forma independente de Deus. É qualquer coisa que você ou eu façamos por nossa confiança ou por nosso poder, não crendo no poder do Espírito Santo de Deus para que alcancemos e mantenhamos a nossa salvação. A carne, ela tem essa ideia de autossuficiência.
enquanto o Espírito de Deus ele produz em nós confiança em Cristo Jesus e total dependência dele. A carne, ela confia no seu desempenho, ela confia na sua força, ela confia nas suas capacidades intelectuais, ela confia no seu poder material, enquanto o Espírito Santo de Deus nos leva a confiarmos única e exclusivamente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o contraste que o apóstolo Paulo nos apresenta entre o cuidado contra os cães, o cuidado contra os falsos mestres, o cuidado com a falsa circuncisão e a vida do verdadeiro discípulo de Jesus, que tem essas características que a gente acabou de observar. Mas se talvez essa palavra dele não fosse suficiente para que aqueles irmãos compreendessem o que ele estava querendo dizer, ele lança a luz aqui agora ao testemunho pessoal dele, para que eles pudessem então compreender este contraste entre os acréscimos no Evangelho e um Evangelho único e exclusivamente centrado na pessoa de Jesus Cristo. Ele então começa a falar do seu testemunho de vida, quando ele diz assim, se alguém entende que pode confiar na sua própria carne, na sua própria força, na sua religiosidade, quanto mais eu. E ele diz assim, se alguém pensa que tem razões suficientes para confiar na sua carne, quanto mais eu. E aí ele começa a discorrer o seu currículo. Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu pertenço ao povo de Israel, sou da tribo de Benjamim, sou um hebreu verdadeiro, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo da lei eu fui perseguidor, um perseguidor severo da igreja, quanto à justiça que há na lei eu era irrepreensível. Então Paulo ele começa a lembrar aquilo que fez parte da sua história antes do seu encontro com Cristo Jesus. Então, ele desde pequeno foi conduzido pela sua família a cumprir todos aqueles rituais. Ele foi circuncidado ao 8º dia, ele era de uma descendência das tribos de Israel, ele foi hebreus dos hebreus, dentre os fariseus ele se destacou, ele foi um sagaz perseguidor da igreja e lutava contra o nome de Cristo que era pregado, e quanto à lei, ao cumprimento rigoroso da lei, ele era tido entre os seus como alguém irrepreensível. Mas olha o que o apóstolo Paulo, a conclusão que o apóstolo Paulo chega diante dessa realidade. Ele diz, mas para mim, tudo isso que era lucro, que era valoroso, eu considerei perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considerei tudo como perda, comparando com a superioridade da grandeza, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele está aqui nessas palavras rasgando o coração dele, dando o seu testemunho, dizendo que um alto preço ele precisou pagar para seguir a Cristo Jesus. Mas ele reconheceu em Cristo Jesus superioridade. Ele reconheceu em Cristo Jesus a verdade. Ele reconheceu Jesus Cristo como o Deus que se fez homem, como nós adoramos lendo o capítulo 2 dessa mesma carta. Ele reconheceu o valor e a vitória de Cristo Jesus na cruz. Então, todo o seu currículo pessoal, todas as suas conquistas até aquele momento, ele considerou como sendo nada, como sendo algo sem valor. E ele então abandona aquele status e aquela postura para seguir a Cristo. E ele fala que ele não deixou apenas de lado a sua posição, mas ele perdeu muitas coisas. Com certeza Paulo perdeu amigos, Paulo perdeu respeito, Paulo passou a ser perseguido, Paulo passou a sofrer por causa de Cristo Jesus, mas ele reconhece que em Jesus há maior valor. Olha o que ele diz no verso 9, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça. Quantos de nós busca a justiça com as próprias mãos? E aqui no contexto da história bíblica, a religiosidade tinha esse pensamento, justiça com as próprias mãos.
mas isso não tem resultado valoroso nenhum diante de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: eu quero ser encontrado, eu quero ganhar a Cristo, eu quero ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, a justiça que procede da lei, mas eu quero a justiça que vem mediante a fé, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O apóstolo Paulo, ele compreendeu que o cumprimento dos ritos, da religiosidade, esse esforço humano quase que incompreensível, ele não tinha resultado nenhum para a sua salvação eterna. Ele compreendeu que em Cristo Jesus existia a justiça de Deus. A justiça de Deus estava sendo feita pela humanidade em Jesus. E era necessário depositar em Jesus fé. E é isso que ele faz. Ele deixa de lado a sua justiça própria e ele se lança aos pés de Jesus e ele abraça a justiça que nós encontramos em Cristo Jesus pela fé, não pelos méritos humanos. Ele recebe pela graça o amor de Deus e passa então a viver a sua vida. Mas a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participar em seus sofrimentos, tornando-me com Ele, um com Ele em sua morte, para que de alguma forma, eu possa alcançar a ressurreição. E o apóstolo Paulo, ele continua desenvolvendo o seu raciocínio e ele diz àqueles irmãos naquela carta que ele não havia alcançado a perfeição, mas que ele estava prosseguindo e que ele não haveria de desistir de colocar a sua vida e conduzir os seus passos de acordo com os propósitos de Deus para ele. Ele diz: eu não alcancei a perfeição, eu ainda não atingi o patamar de Cristo Jesus, mas eu prossigo. E ele convida aquela comunidade para que todos eles então prosseguissem. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que nós apresentamos, porque eu já vos adverti diversas vezes. Ele apela então para esse testemunho dele, da sua vida, mas da vida de outros homens, como a gente aprendeu com o pastor Luciano, o exemplo de Timóteo, de Epafrodito e de tantos outros homens e mulheres fiéis ao Senhor, que são testemunhos valorosos de vidas que estão sendo consagradas, que caminham nas veredas do nosso Deus. Então, não há, irmãos, não há, você que nos ouve nessa noite, nenhum recurso humano que possa satisfazer a santidade e a justiça de Deus. Não há mérito nas nossas ações, não há mérito na religiosidade que possa nos levar à presença de Deus. Jesus, ainda com os seus discípulos e ensinando-os a respeito da salvação, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Creia no amor de Deus. Creia na verdade completa e essencial do Evangelho. Creia no poder da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E venha viver um estilo de vida que adore, que glorifique, que honre o nome do nosso Deus. Deixe de lado as suas vaidades e os seus esforços, tudo aquilo que você talvez se dedicou a fazer com a força dos seus braços, com a sua justiça própria, buscando salvação. Deixe de lado, considere isso como perda, não dê valor a isso, mas olhe para a cruz, olhe para o que Cristo Jesus fez e conquistou por cada um de nós na cruz e deposite a sua fé nele, para que você seja a verdadeira circuncisão, para que você adore ao Senhor em espírito, para que você se alegre, se orgulhe em Cristo e nas suas conquistas, e para que você possa ser um proclamador das verdades essenciais do Evangelho. Essa é a minha oração pela sua vida hoje, para que você possa ser encontrado e ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Imagine Cristo como sendo este grande oceano em que eu e você podemos mergulhar
e mergulhar nas águas profundas do conhecimento, do poder e da sabedoria que há em Jesus Cristo. Reconheça a superioridade de Cristo em sua vida. Deus o abençoe. Até breve. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz.
Seu nome é maravilhoso.